Bhavista Supurakam Guru Ganayera Shisha Samushitam Chintya Chintya Samasta Vedanipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalan Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premna Bija Pradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui em mais um encontro de astrologia védica, mais um encontro do nosso grupo de estudos. E hoje é um dia também, né, muito legal, porque a gente tem mais perguntas e as perguntas são muito importantes para a gente entender, né, como funciona, por um lado, a mais antiga astrologia indiana, que é o Panchang, e por outro lado, a gente consiga fazer uma análise, uma avaliação mais aproximada da natureza energética e kármica e fenomenológica da Lua no mapa da gente. E vamos dar ênfase, né, ao posicionamento e aos resultados dessa Lua no mapa natal. Então não vamos complicar olhando para mapa divisional, nem querer olhar subenergias que possam influenciar essa lua no primeiro momento. Vamos para o simples, vamos para o mais básico e vamos trazendo, né, essa questão da pergunta que veio para mim pelo WhatsApp, né, pelo grupo de estudos, e também uma outra pergunta que veio aqui pelo grupo. Então eu vou começar por uma pergunta que traz, né, um pouco sobre a personalidade dessa lua. A partir de uma pergunta que entrou aqui no chat do grupo agora, que por que a Lua e Vênus não são amigos, né? Já que a gente entende que Vênus é um grande benéfico, um benéfico natural, e a Lua também é considerado um benéfico ou um Sattvagraha, mas que na realidade pode dar efeitos ambíguos. E isso já é uma característica que cria uma relação não tão favorável entre a Lua e Vênus, que é essa instabilidade das escolhas que a Lua faz. Antes de entender esses resultados e essas características, a gente tem que olhar primeiro para o seguinte: que são as relações naturais de amizade e inimizade, que fazem parte de uma divisão desses 9 grahas. Então a gente entende que Vênus, Saturno, Mercúrio, Urano e Queto são amigos. O Sol, a Lua, Júpiter e Marte são amigos. E esses dois grupos são inimigos. Então, são os devas e os demônios, né, os asuras. E aí, essa é a divisão, só por aí a gente tem uma regra, né? A regra é, eles são inimigos porque eles fazem parte de divisões, batalhões diferentes. Beleza. O que acontece é que Vênus é um mestre espiritual e Júpiter também é um mestre espiritual. Júpiter é o mestre espiritual da Lua. E Vênus é o mestre espiritual de Mercúrio, de Saturno, de Rahu e de Queto. Júpiter é o mestre espiritual do Sol também, e Marte, Sol e Lua. Marte, Sol, Lua. Júpiter, é isso. O que acontece?
A Lua se apaixona, né? Desenvolve uma atração pela esposa de Júpiter, Tara. Então, Chandra se interessa pela esposa de Brihaspati. E acaba que ele se disfarça do próprio mestre espiritual e ele vai e tem uma relação íntima com Tara. Tara engravida. E dessa gravidez nasce Budi, Mercúrio, que acaba sendo criado na primeira infância por Júpiter. Mas Júpiter sabe que ele não é filho dele. Então, Brihaspati sabe que Budi não é filho dele. Sabe que Budi é filho de Chandra. Mas, para evitar a polêmica, ele cria o filho mau. E Budi se sente injustiçado. E ele reza para Vishnu trazer justiça para ele. E aí, Shani aparece. E Shani, orientado por Shrukacharya, pune Júpiter, Brihaspati, e entrega Budi aos cuidados de Chandra. Só que Chandra não quer cuidar do filho. Ele não se importa com Budi. Na realidade, ele também não gosta de Budi. Nem Júpiter, Brihaspati, nem Chandra gostam de Budi. Budi é indiferente com os dois. Mercúrio não tem. Mercúrio é que não tem inimigos, né? Tipo, Shani, a natureza de Shani é não ter amigos e não ter inimigos, né? Mas quem não tem de verdade é Budi. Budi não tem amigos e não tem inimigos. Ele é neutro com todos os grahas. Então, por causa disso, Chandra, ele não gosta nem de Shani e nem de Shurkacharya. Então, por causa dessa decisão, né, de tipo de Shani, de trazer a justiça para Mercúrio, Vênus, a Lua, Chandra se sente punido, e por causa disso a relação entre Shani, Chandra e Shurkacharya não é positiva. Também não é positiva a relação de Chandra com Budi, com Mercúrio. E é aí onde a gente entende três coisas, né? Partindo para os Karakas. Karakas. Quatro coisas, vamos colocar essas quatro coisas, né? A lua, a mente, não necessariamente gosta da justiça, Shani. A mente não necessariamente gosta da inteligência ou aceita a orientação dos mestres espirituais, seja Brihaspati, seja Shrukacharya. Então, por mais que Júpiter, Brihaspati, seja o guru de Chandra, nem sempre Chandra segue a orientação de Júpiter, de Brihaspati. E a gente entende que Brihaspati, a sabedoria, o conhecimento, também não gosta tanto da inteligência. E não é tão afeiçoado com a justiça. Porque também a gente tem que entender a natureza da misericórdia. Então, a partir dessa história, a gente entende várias camadas dos relacionamentos entre os planetas e de como eles podem gerar resultados juntos. Porque a gente vai, através de uma conjunção, através de um driste, através de uma regência, através de um trânsito, avaliar os tipos de resultados que esses grahas, pela união deles, pelos resultados combinados deles, podem gerar. Então, a pergunta
que veio para mim pelo chat, fala sobre a Lua. E é a seguinte, a Neide, ela fala que ela é, né, nutricionista e trabalhou um tempo na triagem de pacientes numa maternidade. E tinha dia que tinha muitas mulheres em trabalho de parto. E tinha dia que era bem tranquilo. E aí ela já relacionou isso com as fases da Lua e os movimentos da Lua. E as nakshatras. E aí vai desenvolvendo aqui, né, falando sobre a Lua regular, ciclos biológicos de menstruação, fertilidade, gestação, amamentação. E aí falou dos 27 nakshatras, e aí depois falou, incluindo a Abhijit, formam 28, mas aqui tem uma observação que é a seguinte, essa divisão em 27 ou 28 é matemática, ela não muda a velocidade da Lua. Então a Abhijit está dentro, entre duas nakshatras. Então a gente entende que tem uma nakshatra escondida, mas ela não aumenta o espaço celeste, ela está dentro. Então, na realidade, o que a gente considera aí do movimento da Lua não necessariamente é uma contagem de 28 dias. Por quê? Porque a Lua não demora 28 dias para dar uma volta nos 360 graus, ela demora 30. Então, na realidade, a gente tem um lagzinho aí dessa regulação do ciclo menstrual com o ciclo lunar, porque ele se completa entre 28 e 30 dias. Então ele tem uma margem, né? A gente não vai generalizar completamente, a gente coloca tipo o vamos colocar biologicamente, né, o que seria normal são 28 dias para o ciclo menstrual, mas o que é normal a gente não pode se prender dentro disso também. Por quê? Porque variações emocionais, variações do comportamento, variações de alimentação podem alterar também o ciclo feminino. Até mesmo companhias, né? Tipo, você junta várias mulheres sei lá, uma escola, uma faculdade, um mosteiro, um lugar assim, os ciclos eles vão se alinhar. Essas mulheres elas vão todas meio que entrar dentro de uma mesma energia, porque as trocas de feromônios alinham esses ciclos, a não ser que tenha um outro estímulo químico agindo sobre esses processos hormonais. Então essas coisas são um pouco variáveis, né? E aí, tá aqui no texto que ela mandou, né? Uma descrição um pouco do que ela entendeu das nakshatras como portais de ativação de karmas. E é exatamente isso. Exatamente isso. Primeiro a gente olha para o mapa natal da gente e a gente olha para o que está ativo. O que é que está ativo? O que está ativo no primeiro momento são as casas, os signos e as nakshatras que estão ocupadas por grahas. Beleza. Isso é o mais simples. Isso é o mais simples. Segunda coisa, as nakshatras que estão sendo ativadas por dristis. O drishti, o olhar do planeta no grau específico que ele envia, ativa aquela nakshatra também. E aí, um terceiro nível, durante os trânsitos, cada pada, cada movimento de cada graha transitando dentro de casa, signo, nakshatra e pada gera resultado específico. Uma outra camada, quando um graha no trânsito
passa sobre uma nakshatra que já está ativada pela energia de um outro graha, seja pela presença ou seja pelo olhar. Tudo isso vai manifestar, vai jogar, vai criar resultados. Então a gente vai ter que ter uma certa atenção na hora de avaliar esses tipos de resultados, porque são várias camadas e a gente ainda poderia colocar mais camadas em cima disso. Então, assim, é legal a gente estudar o que está no mapa da gente ativado como um sistema operacional, como uma base, mas também estudar as outras nakshatras, estudar tipo todas as possibilidades. Por quê? Porque elas podem ser ativadas durante trânsito, durante dristes, durante conjunções. Então, vários eventos podem acontecer que vão trazer dessas nakshatras resultados que estão guardados karmicamente lá dentro. Então a palavra portal é bem legal, é bem interessante, porque é como se quando um planeta entra dentro de um determinado ambiente, ele abre uma porta, né? Ele abre uma porta e ele tira um monte de coisa de lá de dentro. Ou ele entra dentro daquela porta para viver vários tipos de eventos diferentes, né? E aí sim, como a gente entende o Kala Purusha, um processo evolutivo e sequencial de Ares até Peixes, da mesma maneira a gente vai ter das nakshatras, com alguns detalhes, né? Mas que a gente não vai entrar dentro dos detalhes agora das nakshatras, por quê? Porque são divididas em várias camadas também, né? Então, vão ter histórias que vão ser contadas dentro de sequências de nakshatras. Você vai ter os 3 ciclos de evolução da alma, divididos dentro dos 12 signos e das 27 nakshatras. Você vai ter o processo de desenvolvimento arquetípico de cada um dos planetas, de acordo com o movimento que eles causam dentro das nakshatras, e aí, de acordo com a posição onde esses planetas estão no mapa natal da gente, e aí onde fica mais complicado também. Porque eu já falei outras vezes, né, que muitas vezes no mapa natal o planeta pode estar debilitado, mas ele pode estar exaltado no Navamsha. E a exaltação do Navamsha dele faz com que os resultados do mapa natal, ao invés de serem ruins, sejam bons. Mesmo que ele nem seja Nitya Bangaraja Yoga, mesmo que ele não seja um Viparita Raja Yoga, mas a exaltação ou o mérito espiritual que aquele graha carrega do Navamsha ou de algum outro Vargotama de um mapa divisional faz com que o karma relacionado àquela energia possa ser positivo, possa manifestar bons efeitos. Então, assim, são várias coisas que precisam ser analisadas. O que é que eu quero dizer com isso? Muita gente pensa que peixes é um signo evoluído espiritualmente. E aí fala, meu sol está em peixes. É a minha última vida como ser humano, eu já sou um iluminado. Mas porque eu tenho muitos planetas em peixes, eu sou muito espiritual e tal. Isso não tem nada a ver. A pessoa pensa, não, mas eu já estudei muito e eu entendi que Revati é a última nakshatra, é a nakshatra que leva para a transcendência. Não. Então, assim, a gente tem que avaliar, né, também esse processo de evolução da alma através das nakshatras e dos signos de uma maneira que seja mais sutil e não usando, né, parâmetros superficiais e egóicos para encontrar algum tipo de evolução. Pelo contrário, o processo é a gente buscar pelos nossos erros e corrigir esses erros. E aí aqui, que é a continuação da pergunta, né?
Faria sentido interpretar que a Lua governa o fluxo da existência, enquanto as nakshatras organizam esses fluxos em fases específicas da experiência humana. Interessante. Interessante por quê? Porque a jornada da Lua é como se a Lua fosse o verdadeiro personagem do jogo. E essa Lua está se movimentando o tempo todo, trazendo as quests, trazendo os desafios, trazendo aquilo que a gente vai viver. Então, como falou, né, o fluxo da existência. Por quê? Porque a Lua é o mais rápido dos grahas. Então, o tempo todo ele está mudando e está trazendo eventos para a gente. A outra coisa é que a Lua está conectada com os órgãos dos sentidos. Então, a gente só se relaciona com a natureza material por causa da Lua. E a gente só tem sentimentos por causa da Lua. A gente só tem personalidade por causa da Lua. E a gente só tem uma vida material por causa da Lua. Então, olhando para a Lua, a gente entende a mente, os sentimentos, os pensamentos, os desejos e a motivação para a ação. Tudo isso está com a Lua. Só que a Lua é influenciada por tudo o que acontece ao redor dela e ainda por ela mesma. Porque a Lua está mudando o tempo todo. Mudando no sentido de intensidade luminosa, de força, de dignidade. E a cada mudança dessa que ela sofre várias outras influências ao mesmo tempo. Então, é importantíssimo, importantíssimo o autoconhecimento para adquirir autocontrole e uma autopercepção da nossa inteligência emocional. Porque é só com inteligência emocional que a gente vai ter autocontrole para poder fazer as melhores escolhas. E aí, parece, né? Tipo, putz, isso é racional demais, isso é insensível demais e tal. E, putz, é um treino, é um treino, é todo dia você tá exercitando essa energia de buscar tentar entender sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso comportamento, sobre os fenômenos que acontecem na vida da gente. E a maior instrução de Krishna é: não deixe isso abalar você. Continue, siga em frente. E cada oportunidade vai ajudar você a evoluir. E aí, o último parágrafo, né, aqui da pergunta da Neide, fala se for isso, né, se a Lua que carrega o fluxo da existência da gente, se esse é o motivo do sistema Vinchontari começar pelo Dasha da Lua. Aí aqui eu não entendi a pergunta. Porque ele marca justamente o ponto inicial da encarnação, Janma Nakshatra, e acompanha a pessoa do nascimento até a morte. O que acontece aqui é o seguinte: o primeiro Dasha não é o Dasha da Lua. O primeiro Dasha é o Dasha do regente da Nakshatra, onde a Lua está no mapa natal. O primeiro período da vida da gente, ele é marcado pelo posicionamento da Lua numa determinada nakshatra. Então, vamos supor, se a Lua tiver em Pushya, em Anurada ou em Uttarabhadrapada, significa que o primeiro dasha da vida da pessoa é Saturno. Se a Lua tiver em Ashilesha, em Revati ou em qual que é a outra? Ashilesha, Revati, Gesta. Diesta, ó, aí, ó, quem tem planeta sabe. A pessoa nasce num período de Mercúrio. Se for Purva Bhadrapada, é, como é que chama?
Punarvasu ou Vishaka, Visaca. a pessoa nasce num dasha de Júpiter. E de acordo com o grau que a Lua tiver dentro dessa nakshatra, a pessoa nasceu no começo do dasha ou no final do dasha. Então, quando a gente gera um mapa e a gente olha o Vishontari, às vezes a pessoa nasceu, sei lá, em 83, mas o primeiro Dasha da vida dela começou em 72. O cara falei, caraca, velho, como é que pode? O Dasha começou em 72, mas ela nasceu em 83. Ah, porque provavelmente ela nasceu num Dasha que dura mais de 10 anos. Então ela nasceu no final de um Dasha que dura mais de 10 anos. Então, isso é o que determina o marcador. A Lua, a posição da Lua na nakshatra determina o primeiro dasha da vida da pessoa, certo? Mas o primeiro dasha da vida da pessoa não é um dasha da Lua. Respondeu, Neide? Deu para entender? Era essa a dúvida? Respondeu, é que eu não soube formular. É isso que você falou mesmo. Que o nakshatra da lua determina o dasha. Só que eu não soube formular isso. Pra mim, eu começo a pensar um monte de coisa e eu começo a elaborar várias perguntas na minha cabeça, né? Da minha cabeça, por conta que eu trabalho, né, como nutricionista lá no hospital, eu vi aquelas montes de mulher tendo parto, eu ficava, gente, o que tá acontecendo hoje? Que maluquice é essa? E aí uma moça, uma nutricionista, falou assim, eu acho que tem a ver com a fase da lua. É, aquilo abriu assim uma luz pra mim. Aí eu, na minha cabeça, comecei a entender que a lua e os nakshatras faziam parte de um portal para a abertura do nascimento da vida, e cada nakshatra faria daria, por exemplo, o karma que essa pessoa teria que ter aqui na vida, aqui na Terra. Mais ou menos isso que eu comecei a elaborar na minha cabeça. E era isso a minha pergunta, mais ou menos isso. Entendi. E foi justamente o que eu não respondi, né? Então eu vou responder agora. Nas escrituras, Jaimini e Parashara, eles falam, né, que o prana, o ar vital, ele não está disponível o tempo todo. E eu acho isso muito maluco, porque a gente está respirando o tempo todo. Mas eles se referem a um prana que vai, de certa forma, né, ser diminuído. Diminuído como? Tipo, enquanto o bebezinho está dentro da barriga da mãe, tem uma quantidade de prana fora específica. Quando o bebê nasce, ele vai subtrair esse prana. Então, para ele subtrair o prana que está disponível, a ideia é que tenha mais prana disponível para quem está nascendo. Então, é como se existisse também uma respiração da terra que disponibiliza prana para os seres que vão nascer. E que tem momentos que não tem prana disponível, tem momentos que não nasce criança. E isso é um movimento, né, que é como se fosse a ressonância de Schumann, que é a vibração da Terra, né, essa vibração da respiração da Terra que disponibiliza esse prana. E essa ressonância de Schumann, ela não é fixa, ela se altera. Então a gente está vivendo um momento hoje de que essa ressonância de Schumann está muito alta, muito alta. Nunca foi detectado tão alto, até porque não tinha ferramentas para detectar essa ressonância antes. Então, assim, eu imagino, porque isso não está nas escrituras, que hoje os momentos em que não tem prana disponível para as crianças nascer é diferente do que existia no passado. Então, eu não levo em consideração esse tipo de cálculo. Por quê? Porque isso serve para fazer retificação
do horário de nascimento. Caraca, não entendi. É o seguinte, o cara chega pro astrólogo e fala, velho, eu nasci tal dia, em tal lugar, tal hora, tal minuto. Aí o astrólogo vai gerar o mapa do cara e fala, não, velho, você não nasceu não. Ele fala, não, eu nasci. Ele fala, não, você não nasceu não. Não, eu nasci sim. Não, você não nasceu. Pô, por que eu não nasci nesse horário? Ele, porque não tinha prana nessa hora para você nascer. Eu falei, como assim não tinha prana para nascer nessa hora, velho? Você vai entrar numa discussão muito inútil, tá ligado? De justificar pro cara que naquela hora não tinha prana para ele nascer. E por causa disso, muitos astrólogos fazem uma alteraçãozinha ali de 2 minutos, de 3 minutos, isso na Índia. E às vezes eles nem falam para o cara que eles mexeram. No meu caso, eu vou avaliar o que a pessoa deu para mim. Só se eu ver que por algum motivo aquilo ali não tá condizente, estilo a pessoa tá com 0 grau no ascendente. Eu vou fazer pergunta para a pessoa. Vou fazer, tipo, isso aqui pode ser uma coisa, pode ser a outra, é muito, muito sutil. Mas isso é um caso, tipo, pronto. No caso do mapa da Lalita mesmo, segundos alteram o ascendente do Navamsha, porque muda o Pada. Segundos. Eu falo assim, velho, então não vamos considerar esse Lagna do Navamsha, vamos considerar o posicionamento dos planetas, porque pode dar uma coisa, pode dar outra. Então, sei lá, já faz mais de 2 anos que a gente está estudando o mapa dela. E aí agora a gente consegue, tipo, olhar para o Navamsha dela e dizer, ó, eu acho que é esse ascendente aqui. E aí, beleza, por quê? Porque a gente está estudando há muito tempo, 2 anos que ela estuda. E eu olho o mapa dela e a gente está investigando as coisas. Então, realmente, pode ter um momento em que não tem prana. Naquele segundo ali não tinha prana, não. Pô, passa para frente que aí ajusta na vancha. Beleza, existe essa possibilidade. A outra coisa, e é uma coisa muito legal, que fala também sobre a maldição de Chandra. Mais uma coisa da lua, né? Porque Chandra casou com as filhas do Prajapati Daksha no Olho Grande, foi no Olho Grande, o machãozão lá, quis fazer o harém, juntou um monte de mulher e não deu conta. Não deu conta, achou que era o galão lá do chiqueiro, não, do puleiro, né, do galinheiro, o galo do galinheiro, achou que dava conta lá de 27 e só conseguiu dar conta de uma, só uma que ele agradou e só uma que se agradou com ele. As outras 26 ficaram assim, no perrengue e foram reclamar com o pai. O Prajapati Daksha dizia, ó, você casou todas nós, suas 27 filhas, porque saiu dessas, eram 28, uma delas é a que casa com Shiva, as outras 27 casam com Chandra. Ele falou, pô, você deu a gente pra Chandra, Chandra não vai dar conta não, Chandra só quer saber de Rohini. Ele tá desprezando a gente. E aí o Prajapati Daksha joga uma maldição na lua de que ele ia perder o brilho dele, que ele ia perder o poder dele. E aí ele começa a desaparecer, ele começa a apagar. E as próprias nakshatras ficam arrependidas, tipo, pô, não era pra matar ele, não, o marido da gente, se ele morrer, a gente vai ficar viúvo e ninguém casa mais. E aí? É vantagem pra quem? Pra ninguém, tá ligado? Só que elas não pensaram nisso na hora de reclamar. Elas só foram reclamar. Elas não pensaram, pô, se a gente reclama com o pai da gente vai matar o marido da gente, vai ficar a gente viúva. Não pensa nisso, mas vai lá reclamar, vai encher o saco do pai. Aí o pai resolve o problema? Não, cria outro problema. Por quê? Porque o ego dele é gigante também. Então aqui é tudo conflito de ego, é tudo conflito de ego, egoísmo, hedonismo, materialismo, é tipo apego, desejo, paixão, ilusão, é doideira. As escrituras
estão aí para ensinar a gente como viver. Então, as 27 nakshatras se juntam e pedem para Shiva salvar o marido delas, Chandra. E aí Shiva aparece e fala, ó, eu não posso tirar a maldição de ninguém, mas eu posso dar uma bênção. Então, assim, você vai perder o seu brilho todinho, velho. Você vai desaparecer. Mas depois você aparece de novo. E isso vai acontecer ininterruptamente. Então, isso são as fases da Lua. De brilhante, né, de crescente, cheia, minguante e nova. Por causa disso, e por causa da desincronização do movimento da Lua em relação às nakshatras, durante um ano, a Lua vai dar lua cheia, né, lua minguante, lua nova e lua cheia, minguante, crescente, em todas as nakshatras. E aí, por quê, né? Porque cada vez que dá lua cheia, a lua gera um determinado tipo de efeito. E aí é o que eu falei antes, o Panchang. Quando você vai olhar o Panchang, o Titi, que são 30 tites, cada tite dá um tipo de resultado. Beleza. Aí você vai ver que depois do tite tem o yoga, que também gera um determinado tipo de resultado. Depois do yoga, tem o karana, que também gera um determinado tipo de resultado. Aí você vai ter o vara, que é o dia da semana, e a nakshatra, onde a lua está posicionada naquele momento específico. Esses 5 elementos são o Panchang. Quando você combina esses 5 elementos, você tem uma energia específica para entender a natureza dos efeitos da Lua, de como a Lua age, de como a Lua se manifesta para aquele indivíduo que carrega uma configuração fixa no mapa dele, resultado do nascimento dele. Mas todos os dias essa Lua muda. Aí a gente volta para a pergunta da Neide. Por que eu estou falando isso, né? Porque quando a Lua está nos últimos dias da crescente para cheia e ela vira da cheia para minguante, é um momento de nascimento de criança. Quando ela vira de novo da minguante, né, para nova e da nova para crescente, também é um momento muito forte de nascimento de criança. Se a lua não variasse de onde ela fica cheia e de onde ela fica minguante, todas as crianças iam nascer no mesmo mês, no mesmo final de semana, na mesma hora. Mas cada mês, de acordo com a força, a amplitude e a gravidade que a Lua gera, vai ter uma propensão maior às crianças nascer. E aí você vai ver que associado a isso vai ter um horário em que nasce mais criança também. Vai ter uma hora do dia que vai ter 5 crianças nascendo ao mesmo tempo. Vai ter uma hora que vai estar todo mundo tomando cafezinho ou tirando um cochilo na sala de recuperação lá. As enfermeiras fazem um revezamento de tirar um cochilo lá na enfermagem lá para poder aguentar a hora do rojão, que vai ter a hora do rojão. Então, isso realmente é determinado, esse fluxo é determinado pela Lua, né? Mas a gente tem que levar em consideração também o karma individual de cada um. Então, vai nascer criança fora desses períodos? Vai, por causa do karma dela. Então, a gente olha no Bhagavad Gita, Krishna fala, né? Arjuna, aqueles que morrem nos meses auspiciosos nascem nos mundos celestiais.
aqueles que nascem em momentos inauspiciosos vão ter nascimentos em mundos inferiores. E aí a gente traz isso para o mundo da gente, porque está tudo acontecendo aqui agora. Então não tem mais essa ideia de as 9 dimensões, as 12 dimensões, os 7 reinos superiores e os 7 reinos inferiores. Vai estar tudo acontecendo aqui, agora e ao mesmo tempo e misturado. Então, assim, todos esses karmas vão encontrar uma janela de se manifestar. E aí, a partir dessa configuração carimbada do momento do nascimento, a gente vai avaliar como esse karma se manifesta. Então, respondeu agora, Ney? Respondeu. Entendi. Beleza. Eu vou olhar as perguntas que estão no chat aqui, ó. A Bhuvana Sundari perguntou: a ativação da Nakshatra pelo Drishti independe de ter planeta ou não na casa? Exatamente. Exatamente. Tipo, vamos supor, você tem Saturno, e aí Saturno está mandando o olhar dele, o primeiro, né? Para a terceira casa a partir dele. Aí você olha e fala, pô, não tem planeta lá. Saturno está mandando um olhar. Ele ativa a casa, ele ativa o signo, e aí você vai olhar o grau desse Saturno. Aí você pensa, pô, Saturno está com 11 graus. Você vai nesse signo que está nessa terceira casa, né, a parte dele, você vai lá nesse 11 grau daquele signo e vai ver qual é a nakshatra que está com aquele 11 grau ali. Pronto, aquela nakshatra está ativada. Então isso é a geometria. No aplicativo ele dá isso assim muito especificamente que chega a dar raiva, chega a irritante. Por quê? Porque ele dá eu não sei, porcentual tá errado. Percentual. Ele dá o percentual de energia para cada grau do Drist. Ele fala, ó, com 100% de energia, o Drist cai nesse grau. A partir desse grau, quanto mais se afasta, mais diminui a energia do olhar. Então, 100% da energia de um determinado planeta ativa uma nakshatra no olhar que ele envia. E aí, tipo, a gente sabe, né, que tem planetas que enviam 3 dristis, tem planeta que envia um driste só. O Shakti Drishti, que é esse que é um só, que é de 180 graus, é o mais forte de todos. Então a gente considera aquela nakshatra que está sendo ativada. Uma outra coisa é quando você olha o mapa natal pelo Bhava Chakra. Por quê? Porque tanto a cúspide quanto o vértice, o ápice daquela casa vai ativar aquela nakshatra também. Então você sabe, tal casa começa a cúspide é em tal nakshatra. E o ápice, o vértice é em tal nakshatra. Então você sabe, a energia, ela nasce num ponto, evolui até tal ponto e decresce a partir daquele ponto. Beleza, entendendo isso, você já pensa, tipo, putz, dentro dessa casa, eu posso começar usando essa energia, buscando atingir aquela outra energia e estabilizar. Ou transformar a partir de um determinado ponto para que os resultados finais gerem desapego, gerem autoconhecimento, gerem autorrealização, gerem benefícios para todo mundo. É uns estudos muito legais que só vale a pena fazer com o próprio mapa, para entender o seu personagem. Porque para você fazer isso numa análise de um mapa para uma outra pessoa, vai demorar muito, véio, e não vai valer a pena. Porque a outra pessoa, ela não vai dar o valor
aquilo que você está oferecendo para ela, porque ela não tem capacidade de entender a importância do esforço que você está usando para entender o karma dela. Então, isso é o processo de autoconhecimento, a pessoa que tem que ir atrás. Você dá o caminho para ela, tá ligado? E aí eu vi uma coisa muito legal também, né? Tipo, tem uma página no Instagram que chama Memes Expropriados. E aí é um perfil bem anarquista, bem comunista, assim. Tipo, eles pegam todos os memes que você puder imaginar e eles transformam aqueles memes numa perspectiva estilo comunista, socialista ou anarquista, assim, muito legal. E aí um que eles publicaram esses dias era assim, não tem problema você dar o peixe e ensinar a pescar. Porque se o cara tiver desesperado de fome, ele não vai aguentar pescar, tá ligado? Ele não vai conseguir pescar. Então, assim, dê o peixe pro cara, ensine ele a pescar, porque aí depois ele pesca o peixe dele, mas pelo menos ele não morreu de fome enquanto ele não conseguiu pegar o peixe que você ensinou a pegar, né? Então é muito isso, assim, também, né? Tipo, pô, vamos ajudar e vamos mostrar o caminho. Então, assim, tipo, ó, eu vou cuidar de você, eu vou ajudar você, eu vou fortalecer você, mas eu não vou carregar você nas costas, não, velho. Você que vai ter que andar, tá ligado? Então, eu vejo muito isso em criança, né? Criança, quando quer chamar a atenção, ele já tá com 7 anos de idade, tá ligado? 8 anos de idade. E aí quer ir pro braço, velho. Quer ir pro braço, quer chamar a atenção e fica fazendo manha, chorando. Cara, meu irmão, faz o teu corre, brother. Tipo, coragem, velho. Coragem, coragem. Porque se fosse para brincar, você tinha energia. Se fosse para incomodar, para fazer raiva, você tava correndo de um lado pro outro. Mas se é para fazer, tipo, ir pra escola ou ficar comportado, aí fica fazendo birra, fica fazendo mau comportamento. Não, não. Tem que precisa de orientação, precisa de pulso firme, precisa de disciplina. Então, assim, a gente pode ensinar e a gente pode mostrar o caminho de como o outro aprender. Então, as duas coisas são válidas. Aí aqui a Bhuvana Sundari falou, né? Engraçado é Chandra influenciar nos nascimentos, mas ele mesmo abandonar o filho. Isso é sintomático, né? Isso é um clássico, assim. E aí eu vou trazer uma outra parada, né? Tipo, ontem foi dia de aula do curso de psicanálise, né? E aula assim, né? Aula como a gente está tendo agora, porque tem as aulas que ficam gravadas e tem as aulas que é para você tirar dúvida. E aí eu tava esperando a aula, velho, porque eu tava com uma porrada de perguntas assim para fazer na hora da aula, assim que eu queria ver como era que a professora ia desenrolar. E aí uma crítica que eu fiz assim foi tipo, é muito legal, né? Tipo, Freud, é muito legal a psicologia, é muito legal a psicanálise, é muito legal ler esses livrinhos e tal, e aí você vem com a formação psicossocial, psicossexual na infância, até os 6 anos, até os 8 anos. Mas a base disso é uma família funcional do final do século XIX, tá ligado? Conservadora, baseada em princípios extremamente ortodoxos, muitas vezes moralistas, religiosos e tal. E hoje em dia a gente vive uma sociedade disfuncional, disfuncional. Tipo, você vai ver aí meninas com menos de 30 anos, com dois, três filhos, cada um de um pai diferente, pô, e com um outro namorado que tá tendo que dar suporte a filhos de outros pais que não dão suporte, que não dão, tipo, o mínimo, o mínimo.
E aí a gente está vendo a formação da personalidade dessas crianças completamente fragmentada a partir desses núcleos familiares disfuncionais e fragmentados. E aí a minha questão era muito essa, assim, tipo, como é que a gente está olhando para isso? Da perspectiva da psicanálise freudiana, que é extremamente quadrada, limitada e tal. E aí ela deu o desenrolo dela lá, trouxe um monte de exemplo e tal, que ela atende na clínica e tudo, mas a questão é, não existe. Não existe uma forma de você lidar corretamente com esse tipo de situação, porque não existe estrutura para esse tipo de situação. É como a gente falar, né, dentro dos GIOTs, ah, mas por que é que a gente não fala sobre Urano, Netuno e Plutão? Porque não tem história. Eles acabaram de ser descobertos, eles não têm nem 100 anos de vida, de conhecimento humano, a gente não conseguiu ainda elencar a quantidade de variações de probabilidades causadas pelos planetas geracionais, porque eles são lentos. Além deles serem muito recentes, eles são lentos. Eles não completaram uma volta ainda, desde que eles foram descobertos. Então, como é que a gente vai saber quais são os resultados que eles geram em determinados signos e nakshatras, se a gente não viu isso acontecer 100 mil vezes ainda? Porque aí, com 100 mil vezes, você tem uma avaliação estatística. Você consegue ter uma ideia das forças e das influências de 100 mil vezes. Quantas vezes os outros grahas influenciaram o resultado daquele graha transitando sobre aquele determinado grau? Isso é a forma científica como a astrologia foi desenvolvida. Se a gente não tem esse padrão matemático de repetições estatísticas, a gente não consegue criar uma matriz de probabilidades, a gente não consegue criar escalas de possibilidades de manifestações dos eventos. A mesma coisa cabe dentro da psicologia, da psicanálise, da psicologia analítica, entender os resultados do comportamento dessas crianças que estão sendo agora criadas dentro de ambientes completamente disfuncionais. E aí o que eu trouxe, a primeira confusão, né? A primeira confusão que é geracional para essa gama de crianças, né? É a questão de gênero. E aí o que, é que acontece? Sempre existiram, tipo, homossexuais, transexuais, hermafroditas dentro da história da humanidade. Beleza. Mas o que a gente está vivendo agora com essa geração e as possibilidades de gênero nunca houve na história da humanidade. E aí a professora falou, né? Ela até citou um livro, As Sexualidades segundo a Psicanálise. Então, esse livro ele traz a história da sexualidade a partir da perspectiva da psicanálise. Beleza, mas não aborda o que a gente está vivendo agora. Então, quais são os parâmetros que a gente tem para abordar o que a gente está vivendo agora? Se não for de uma perspectiva que seja fidedigna, estrutural e baseada nas escrituras. Então, assim, a gente tem essa base, a gente sabe quais são os parâmetros. Mas como a gente vai trazer esses parâmetros completamente deslocados culturalmente? Porque as escrituras, né, é o que a gente está tentando fazer, trazer do que é engessado, do que está pragmaticamente distribuído e foi deixado nos Shastras, para o que a gente está vivendo hoje em dia. Então, assim, é o resultado da Kali Yuga, galera. Isso é Kali Yuga, velho. E essa ainda é a parte boa da Kali Yuga.
A gente não está vendo ainda o caos absoluto da Kali Yuga, a gente está vendo a parte boa, a era de ouro da Kali Yuga. Então, engraçado Chandra influenciar nos nascimentos, mas ele mesmo abandonar o filho. Isso é um dos sintomas clássicos da Kali Yuga, que são os nascimentos indesejados. Os nascimentos indesejados são frutos da mente, que busca incessantemente pela satisfação de desejos temporários. Esses desejos temporários associados a uma sexualidade deturpada traz os nascimentos indesejados. Então, Chandra não vai assumir o filho. Não vai. Vai sobrar para Brihaspati assumir o filho, que não é dele, né? Tipo, que é fruto de um abuso sexual. E se a gente for pensar que isso entrou também na história, e isso cabe muito para a gente aqui, né? Porque eu sou, assim, não estou reclamando de jeito nenhum, nem me colocando como vítima, mas sou o único homem agora aqui online no grupo. E um dos temas que veio na aula é que mais de 90% das mulheres durante a vida, eu falei que é 100%. E aí a professora disse, não pode dizer que é 100%. Eu falei, tá bom, então mais de 90% das mulheres, em algum momento da vida, vai sofrer algum constrangimento ou algum abuso moral ou sexual. Em algum momento da vida, ela vai passar por um constrangimento desse tipo, de alguma forma. De alguma forma. E isso é transmitido geneticamente. Aí o cara fala, pô, como assim transmitido geneticamente, né? A mãe vai tentar proteger a filha. E, em muitos casos, vai tentar proteger o filho também. E é nessa tentativa de proteger a filha e o filho que ela reproduz o mesmo trauma. O mesmo trauma. O trauma já fica implícito lá. E ele vai se manifestar, ele vai acontecer, inevitavelmente. E a gente entende isso como um processo cultural. Então, é uma mudança sistêmica da cultura. E é aí onde entra, né, o programa pedagógico da Islândia. Islândia. Caraca, velho, Islândia. A Islândia é um paísinho pequenininho, mas tem um dos maiores IDH do mundo, uma das maiores economias do mundo, fruto de um processo histórico bizarro também. Mas lá, a forma como eles educam as crianças é surreal. Véio. Eles inverteram o papel educacional, vocês podem procurar depois. Eles colocam as meninas para fazer as coisas de menino e botam os meninos para fazer as coisas de menina. E isso está gerando resultados incríveis. O cara pensa, pô, como assim? O que é que eles estão fazendo, né? Eles botam os meninos para desenvolver sensibilidade. Então eles aprendem a, tipo, cozinhar, eles aprendem a fazer massagem, a cuidar uns dos outros, a serem respeitosos. Eles aprendem a, tipo, fazerem coisas com detalhes, serem gentis, comportados. E as meninas, botam as meninas para aprender a rachar lenha, carregar pedra, fazer brincadeira de esportes agressivos, estilo rugby, estilo coisas que precisa de muita força, assim, cabo de guerra, escalada, se jogar na lama. E aí os meninos ficam fazendo coisa bonitinha, tá ligado? E aí você vê o quê? O que é que acontece? As meninas desenvolvem uma energia, né, de autocuidado, de autoproteção, de respeito, de conhecimento do próprio corpo, da própria capacidade, e os meninos desenvolvem compaixão, empatia, sensibilidade. Então, assim, é fantástico. Mas é um país que está fazendo uma experiência que talvez venha gerar os melhores resultados daqui a 20, 30 anos, com a segunda e terceira geração educadas dessa maneira.
Então, assim, em última análise, tudo que a gente está fazendo vai gerar resultado nos netos da gente. Quem tiver filho, né? E vai ter neto, porque assim, quem não tem filho e não vai ter neto, pode fazer o melhor que puder pelas pessoas que estão ao redor, orientando elas, né? Como eu falei antes, que assim, eu não tenho filho, eu não vou ter filho, então eu estou aprendendo essas coisas só porque a galera me procura com dificuldade. Então, assim, eu tenho que saber para poder dizer assim, ó, oh, véi, vai por ali, tá ligado? Vai por ali, tenta. Que existem essas experiências, existem essas possibilidades, né? E é isso, não existe uma certeza absoluta em relação à criação de filhos e ao que essa criação vai gerar de resultados, porque o processo é individual, voluntário e amoroso. O pai pode dar o melhor para o filho e o filho vai ter que escolher o que ele vai fazer, pô. Cabe a ele fazer, cabe a ele escolher o próprio caminho. Mas o pai vai ter entregue o melhor que ele tinha, e esse melhor que ele tinha já é muito mais, muito provavelmente, do que o que ele recebeu. Então, isso fala, né? Parece, pô, o Gora só enlouqueceu e tá falando um monte de abobrinha de novo. Não, isso que eu tô falando é sobre a forma como a Lua manifesta resultados, porque a Lua é a mente. Então, tudo que a gente pensa, sente, deseja e age é fruto dos processamentos mentais influenciados pelo intelecto e pelo conhecimento. Mas, em última análise, é a lua que age, pô. É a lua que age. Então, assim, você pode ter certeza de tudo e fazer o contrário. E aí depois você olha e você fala, meu irmão, por que que eu fiz isso, velho? Eu sabia que não era pra eu fazer isso, tá ligado? Mas eu acabei fazendo. Então são os modos que agem. São os modos que agem. E a gente tem que estar muito atento para cuidar o máximo que a gente puder para não deixar os aspectos mais negativos e tenebrosos dos modos agirem através da gente. É aí onde está o autocontrole e o autoconhecimento. Orar e vigiar para poder fazer sentido o que a gente está estudando, né? Senão vira tudo viagem, pô. Fica tudo perdido, tá ligado? A Mara te colocou aqui, ó. Teve um Yoga Marana inauspicioso dia 24, quando estávamos comprando as passagens, e foi muito difícil para concluir. Pode crer. E provavelmente dia 24, Mercúrio já estava retrógrado também. Então, compras digitais complicadas, complicadas. E aí, tipo, olha para casa 12, já vai ver aí viagens internacionais. Olha para casa 9, já vai ver aí peregrinações, regentes, olhares, trânsitos sobre essas casas, tudo isso gerando resultado. Então a gente pede muito pela misericórdia dos mestres espirituais, para livrarem a gente dos resultados kármicos e pedir pela manifestação dos méritos espirituais e das misericórdias e das bênçãos, para que tudo aconteça da melhor forma possível. E, inevitavelmente, dificuldades vão surgir para que a gente possa evoluir, se purificar. Então, é agradecer que no fim sempre dá tudo certo, sempre é o melhor que acontece. O Gurudeva está sempre cuidando da gente, dando oportunidades para que a gente possa viver e fazer o melhor que a gente puder. Então, é isso, é muito legal, né? Muito, 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 muito incrível. Eu fiquei muito feliz assim. Eu não consegui conversar com a Arama ainda direito, mas eu falei um pouquinho com a Nangalata. E aí ela tava, tipo, que ela ficou mais tempo no Ashram também, né? E aí ela ficou assim, tipo, caraca, eu fiz muita coisa, que aconteceu muita coisa, rolou uma feira, tá ligado?
E aí as meninas foram pra feira vender comida, tipo, sei lá, centenas de pessoas todos os dias, as atividades do templo, né? Muita coisa dentro do templo para fazer todo dia, o dia inteiro. Aí você pensa, caraca, velho, como é que eu vou levar isso para minha casa? Não leva, porque isso é vida de templo. Não dá para ter a vida de templo dentro de casa com marido, com criança, com gato, com cachorro, com trabalho. Não dá. Mas no templo você consegue ter uma ideia, né, de como é possível fazer tudo em dedicação. Porque praticamente você não tem tempo de fazer nada para você, tá ligado? Você pensa assim, velho, eu vou ter que parar agora para poder tomar banho. Senão eu não vou conseguir tomar banho, velho. E aí eu vou pro Arate sujo, fedendo, suado, com a roupa suja. Não, não, eu vou parar agora, eu vou tomar um banho. E assim, tem que parar. Porque senão você fica preso no seva. E às vezes você tem que dizer, caraca, o que que eu vou fazer, velho? Eu vou assistir aula ou eu vou fazer seva? Eu vou ver o pudia ou eu vou cozinhar o café da manhã pra galera, tá ligado? Tipo, quando sair da aula, a galera quer comer, velho. Quem é que cozinhou? Ah, não, não, não. Alguém tem que perder alguma coisa para servir. Só que aí onde você entende, você não tá perdendo. Quem não assiste a aula, quem não assiste o pudia, porque tá fazendo o café da manhã, porque tá fazendo o almoço, porque tá fazendo o jantar da galera, porque tá limpando, porque tá fazendo guirlanda, porque tá fazendo uma coisa ou outra, não tá perdendo nada, velho. Porque tá fazendo seva. E aí a gente viu o Trivikrama Maharaj falar e o Madhusudana Maharaj também, né? Ele fala sempre, né? Às vezes, o seva é tomar prachada, velho. Honrar a prachada, tá ligado? Tipo, meu irmão, qual é o seva agora? O seva é honrar a prachada. Pare tudo o que você tá fazendo. Sente e honre a prachada. Coma com respeito àquilo que chegou para você. Como uma misericórdia, como uma bênção para purificar o seu coração. E aí a gente teve o dia, né, no sábado, a prachada era pizza, né? E aí é muito fácil honrar pizza. É muito fácil honrar pizza prachada. Pizza prachada, todo mundo quer honrar pizza prachada. Mas tem dia que é giló. Giló com arroz, tá ligado? Tipo um gilózinho frito com arroz. E assim, o cara vai dizer, caraca, mas é isso que tem pra comer? É, velho. Às vezes com alguma folha que alguém colheu lá da horta, umas folhas de brócolis, umas folhas de couve-flor, tá ligado? O cara não pode colher o couve-flor ainda porque não tá pronto, ou é o couve-flor, eu tava lembrando o repolho dá pra fazer isso também. Você vai lá e tira tudo que tá ao redor, tá ligado? Corta direitinho, refoga e come. Depois vai comer o brócolis, depois come o couve-flor, depois come o repolho, mas come o que dá, tá ligado? Tem, tem uma outra folha também, que é uma folha super amarga, mas aí que você dá uma cozida nela assim, e fica bem gostoso para comer com arroz, chama saque, faz um saque. Esqueci. Esqueci o nome da folha. Mas é uma Uma comida que que chama chama catalã. charameleca. Oi? Fala. Tem uma que chama calata, Catalônia. uma coisa, Catalônia. catalone. É, é bem Catalônia. amarga. Mas você Catalônia. come com ela feita com vinagre, ela fica boa. Sim, sim. Eu A não sei se- crua com vinagre é boa. E sem isso ainda não. Então, eu não sei se a Catalônia aqui é umas folhas compridas que tem meio que umas coisinhas assim, umas bordinhas, coisadinhas assim. É Dá isso para mesmo. refogar. Então, dá para refogar ela também. Você refoga ela com shoyu e aí ela Ah, fica bem amarga, mas dá para comer. nunca comi. Não. Agora, deixa eu aproveitar que eu tô falando. Eu achei engraçado você Quer falar a dizer, parte do Freud, que você falou, né, dele ter essa questão de olhar para uma família funcional para criar todo aquele espectro da psicologia, né? E aí a gente também não pode esquecer que era uma família funcional
padrão e patriarcal, né? E aí é onde ele cria a teoria da inveja do falo, né? Mas hoje a gente tem uma outra psicóloga, eu não lembro agora o nome da psiquiatra, psicanalista, que eu não lembro o nome dela, ela criou a teoria da inveja da criação, do ventre, né? É a Que Melanie olha, Klein, não. é ela mesmo, é ela mesmo. Então tem essa questão que precisa ser avaliada por uma outra vertente, não só essa a família disfuncional, a família no matriarcado, porque ele não estudou, porque na época dele existia já as aldeias, né, matriarcais. Então ele poderia ter estudado isso, visto como é que funcionava uma aldeia indígena aqui no Brasil ou sei lá onde mais, ele poderia ter estudado, mas e também essa questão da geração, né? Do gerar que a mulher traz, que a gente é tão abafada a nossa criação, a gente é tão poderosa, tem um poder tão grande que está dentro do nosso ventre e é cada vez mais diminuída, diminuída, diminuída. Então, criam-se séries como os contos de Aya, né? Mostrando, jogando na nossa cara que tudo que tem ali naquele livro e naquele seriado é uma coisa real, não é nada inventado. Tudo Sim, já aconteceu nesse planeta, nesse lugar que a gente vive, já aconteceu com algumas mulheres, ou uma tribo, ou um grupo de mulheres num determinado país, mas não é mentira, não é inventado, é tudo real, por causa dessa nossa diminuição, né? Dessa questão a inveja do ventre. sim. É... Tempo, lugar e circunstância, né? E aí, isso que você trouxe é um grande questionamento. Então, uma coisa que eu me condiciono é que quando a gente vai, vamos lá, né? Se a gente vai estudar engenharia, eu não posso questionar a arquitetura, tá ligado? Tipo, o que é que eu quero dizer? Eu estou fazendo um curso de engenharia e naquele curso eles vão me passar estrutura e não estética. Então eu não estou dentro de um curso de engenharia para questionar a estética. Eu estou para aprender estrutura. Então, dentro do curso de psicanálise, por mais que tipo esteja aberto à discussão, a gente está ali para aprender um determinado tipo de coisa que vai ser um tijolinho somado a outros tijolinhos. Então, o que você trouxe é isso. Freud está lá atrás. A Melanie Klein, ela está agora com a gente. Mas ela precisou olhar para trás, pegar a base, desenvolver essa base para chegar até o pensamento que ela desenvolveu agora. Aí você falou, pô, ele não estudou as sociedades matriarcais. Não, ele não estudou. Por quê? Porque ele é um pensador que vem para justificar o patriarcalismo e o eurocentrismo. Ele não veio para legitimar os povos considerados inferiores. Outros vieram, outros alemães fizeram esse trabalho, como o Rudolf Steiner, como o Habermas, e aí tem o Levi Strauss, tem vários pensadores da antropologia, da sociologia, que vão para esses povos considerados primitivos e trazem o que eles tinham de superior ao pensamento europeu. Freud não é um desses caras. E tanto que o grande desenvolvimento do pensamento de Freud foi por um problema de saúde mental generalizado que era a histeria. E por causa da histeria, que era um sintoma feminino, predominantemente feminino, ele conseguiu categorizar as mulheres como inferiores de uma certa forma,
porque elas estavam suscetíveis aos estados de histeria. E aí é onde ele coloca que, isso é muito maluco também, né? Que a histeria seria um sintoma, né? Um resultado do. Ah, a Andrea colocou que a Melanie Klein é da mesma época do Freud. Então, é? Não sei. Sim. É? Então, mas então talvez não seja a Melanie Klein que trouxe esse pensamento da Não, esse é o busca. pensamento dela mesmo. Ela Ah, é? era especialista em psicanálise infantil, né? Mas esse conceito é dela, sim. Mas ela é de 1800 e tralalá, a mesma época do Freud. Entendi. Mas ela então desenvolveu como discípula do Freud. Ou ela é discípula do Grodeck também. Aí eu não sei. Entendi. Porque esses pensamentos, né? Tipo, tem um outro livro que é bem interessante, eu ainda não Só que li. ela é da Inglaterra, né? Então era, enfim. Então ela vem depois. Ela deve ser uma das que veio desenvolver a psicanálise depois do Freud, mas ainda meio contemporânea a Ela ele. se baseia nos estudos do Freud. Ela tem Pronto, então, um estudo que ela fala é baseado no que o Freud falou antes também. entendi. Isso mesmo, é isso aí. Pronto. Então é isso. Tem um livro, né, chama O Círculo Íntimo do Freud. E é maluco, né? Porque do mesmo jeito que ele fazia amigos, ele fazia inimigos, pô. E aí, tipo, o cara aprendia com ele e discordava dele de alguma coisa, ele expulsava o cara, não queria saber do cara nunca mais, e o cara ia e desenvolvia a própria ideia. Então, assim, do mesmo jeito que tinha muita gente seguindo a ideia do Freud, tinham muitos dissidentes da psicanálise, porque não existia psicanálise. Os caras eram médico, era tudo médico. Então, assim, eles estavam estudando patologias comportamentais e criando a ideia desse pensamento psicológico psicanalítico, né? Que aí depois vem a psicologia analítica do Jung e tudo mais. Mas a gente tem tudo isso nas escrituras. E aí é onde está, né? Tipo o Freud. O Freud, junto com o Nietzsche, ele vai trazer o quê? O pensamento grego. A viagem dele é o pensamento grego. Ele coloca, não, o pensamento grego é o mais elevado, é o pensamento grego que desenvolve toda a psique e os arquétipos que se manifestam através dos seres, das pessoas. Era o que ele tinha. Ele estava legitimando tempo, lugar e circunstância que estava ali dentro do contexto dele. Ele está errado? Não, ele está limitado. Limitado. Então, assim, para eles, o pensamento grego era o mais elevado. E tanto para o Nietzsche quanto para o Freud, o grande problema era a religião cristã, judaico-cristã principalmente, né? Mas principalmente o cristianismo. Então ele traz a tragédia grega, a mitologia grega, a filosofia, tipo, toda aquela parada para dar profundidade àquilo que tinha virado somente fanatismo, né? E controle da sociedade através da violência pós-Inquisição. E aí é uma situação pós-Inquisição entrando na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Véi, se a gente for considerar, a gente está vivendo o período, por mais que tenha, tipo, guerra civil, guerra, tipo, da Ucrânia, guerra de Israel e tal, talvez seja o período menos conflituoso, né, da história da humanidade. Assim, dos últimos 2000 anos, vamos colocar, em que pelo menos os conflitos são. Caraca, como é que a gente pode dizer isso, né? Porque tá rolando guerra, o mundo inteiro tá em guerra, mas ele não é explícito. Pronto. A guerra não é explícita. Porque se a gente for ver, né,
um dos maiores investimentos mundiais de todas as nações é em militarização, armas, armamentos e militares, né? Recursos militares. Isso está dentro do orçamento de todos os países. E pronto. Vamos falar um pouquinho agora de efemérides, vamos colocar assim, efemérides, mas não são efemérides, né? São resultados. Está tendo um debate muito forte entre a China e o Japão, e isso pode desencadear um conflito na Ásia por causa da influência dos Estados Unidos. E aí é mais um conflito feio e grande e que pode escalar muito rapidamente. Por quê? No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos forçou o Japão a colocar na Constituição japonesa que eles não poderiam se desenvolver militarmente, que eles não poderiam declarar guerra a nenhum outro país e que eles não poderiam criar armas de longo alcance. Os Estados Unidos forçou o Japão a colocar na Constituição deles que eles não iam se defender, que eles não iam desenvolver capacidade bélica. Isso é contra a independência do país, a hegemonia de um país. Isso é contra. Mas beleza, não vamos entrar nessa questão. Para aí. Constituição japonesa de 1950, é 48, eu acho, 49, 50, mais ou menos, eu não vou saber. Os Estados Unidos forçam o Japão a fazer isso. Os Estados Unidos colocam forças americanas dentro do Japão. Então tem uma ilha, já já eu lembro o nome da ilha. Tem uma ilha no Japão que é americana, velho. Tá dentro do arquipélago japonês, mas quem controla a ilha é o exército americano. Os caras têm uma base lá, não sei quantos mil soldados americanos nessa ilha espalhados pelo Japão. Beleza. A Inglaterra, século XVIII, século XIX, expansão marítima, invade a Índia, invade a China e, como a gente sabe, cria a rota do ópio e destrói a China, prejudica muito a Índia. E quando eles vão embora, eles deixam a raizinha do mal plantada lá. Taiwan. Taiwan é uma ilha chinesa controlada pela Inglaterra. Só que eles dizem que é independente, não é independente. E a China disse que vai resolver com Taiwan. Vai pegar Taiwan de volta. A primeira-ministra do Japão disse que se a China fizer isso, é um problema de segurança nacional para o Japão. E ela convocou todo o Congresso japonês para votar uma mudança na Constituição para que eles possam declarar guerra contra a China se a China invadir Taiwan com o apoio dos Estados Unidos. Então o Japão está ameaçando a China em guerra por influência dos Estados Unidos. Porque a China está querendo retomar um território que é deles, ao invés do Japão querer retomar o território que é deles dos Estados Unidos. Então, assim, essa manobra é para enfraquecer o BRICS. Porque se a China entrar em guerra, a primeira coisa que os Estados Unidos vai fazer são sanções econômicas. Então, assim, isso é uma das coisas que está rolando agora. Isso é dos últimos, sei lá, essa semana rolou. E essa primeira-ministra do Japão
Desde os anos 90, ela tem polêmicas em relação a críticas que ela faz contra a China, porque ela é da extrema direita do Japão. Então, assim, isso não vai aparecer na mídia da gente. Você não vai ver notícia disso no jornal do SBT, você não vai ver notícia disso no jornal da Globo, eu nem sei, porque eu não assisto. Mas assim, não vai aparecer, velho. Não vai aparecer por quê? Porque isso tá além da capacidade da gente com os problemas que a gente está tendo aqui, que não existem, que é tudo invenção midiática também. Então é tudo fumaça para a gente não se atentar ao que realmente está influenciando a vida da gente diretamente. Então é muito importante a gente ter cuidado com esses movimentos que estão acontecendo no sentido de qual é a opinião que a gente tem sobre as coisas. Então é muito importante a gente pesquisar, estudar, se aprofundar dentro dessas diferentes vertentes para que a gente possa fazer as melhores escolhas. Então, economicamente também, né, a gente está tendo aí uma grande recessão dos bitcoins. Então, isso é uma manobra, é uma manobra econômica, né, que está tendo uma transição dos recursos virtuais para se lastrearem pelo blockchain. E o blockchain é a forma como o Bitcoin funciona. E dentro do blockchain não tem como ter lavagem de dinheiro, porque tudo está preso dentro de uma corrente. Então, na medida em que essa grana está passando dentro do sistema virtual, e aí é o que a gente está entendendo, né? Tudo está sendo rastreado. Então, os processos de corrupção agora estão sendo muito fáceis de rastrear por causa das moedas virtuais, das transições digitais e do blockchain. Então, está tendo uma recessão econômica, né? Os Estados Unidos estão em recessão, a Europa está em recessão e os países dos BRICS e o G20 está em crescimento econômico muito rápido. Então, é muito fácil que os fundamentalistas que estão tendo problemas, então os Estados Unidos, né, que é extremamente fundamentalista também nessa coisa religiosa, a Síria, então a Síria, o presidente da Síria é um cara assim condenado pelo Tribunal Internacional e o cara está fazendo várias parcerias aí com países europeus, inclusive com os Estados Unidos também. Então assim, é um período bem maluco que a gente está vivendo. A gente acabou também, né, de ter uma coisa. Isso é incrível, incrível. Dentro da história do Brasil, vamos colocar aí 500 anos, nunca um militar havia sido condenado por civis e cumprisse com a pena a qual foi condenado. Então, assim, é fantástico, porque o general Heleno, ele foi o responsável pelo massacre de civis no Haiti, quando ele coordenava o exército brasileiro fazendo uma missão de paz da ONU no Haiti. E assim, não são centenas, não, são milhares de acusações contra militares brasileiros por assassinato, violência, estupro, corrupção. Então, assim, tudo isso liderado pelo general Heleno. Aí você pensa, pô, só isso ele já devia ser condenado à prisão perpétua pelo Tribunal Internacional. Mas, quando ele volta para o Brasil, ele vai coordenar o garimpo ilegal na Amazônia.
Porque o papel que ele assume como o protetor da Amazônia é para colocar militar fazendo garimpo ilegal dentro de áreas de proteção integral e muitas vezes dentro de terras indígenas. E tudo isso está documentado, pô. E ele não está pagando por esses crimes, nem pelo genocídio no Haiti, nem pelos crimes ambientais e contra os índios que ele cometeu na Amazônia. Ele está preso por causa da tentativa de golpe de Estado. Então, assim, parece que não, né? Mas a gente está vivendo transformações históricas pesadíssimas. E vai ser maluco, porque se a gente viver mais uns 30 anos lá na frente, a galera vai dizer, meu irmão, que período louco da história foi esse que a gente viveu. Então é muito legal, né, a gente tá atento a esses sintomas e saber olhar para eles com o conhecimento apropriado, né, com o conhecimento, a sabedoria e a orientação dos mestres espirituais. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Tem mais uma coisa escrita aqui. Ah, pronto, aqui foi o que a Andrea falou. Então, assim, né, só como uma correção, né, que foi a observação da Andrea, realmente, né, ela trouxe que a Melanie Klein, ela conviveu, né, com o Freud, eu achei que ela fosse mais contemporânea da gente, mas ela traz um pensamento muito futurista e revolucionário em relação ao pensamento freudiano. E assim, aqui não é o espaço para a gente fazer questionamento sobre a psicanálise, mas eu quis trazer isso que foi abordado, porque dentro da astrologia, a gente sabe, né, a influência que a casa um e a casa 2 geram ao longo da vida. E a casa um e a casa 2 falam sobre esses períodos da infância e da formação dos sistemas cognitivos, emocionais e comportamentais. Então, esse estudo, né, que eu estava falando da psicanálise fala sobre esse momento específico. E aí depois entra na adolescência, entra na vida adulta, tudo como reflexos desse período também. Então, é isso, é mais para servir de base e parâmetro para a forma como a gente olha para o mapa de diferentes perspectivas, né? Tipo, para não ser também um fundamentalista religioso, a gente tem que estar apto a encontrar a transcendência em tudo. Então, como a psicologia existencialista, comportamental, a psicanálise, a psicologia analítica, como todos esses pensamentos, né, essas formas de pensamento, podem ajudar a gente a interpretar esses carecas dos giotes e como isso se manifesta em pensamento, sentimento, desejo e comportamento na vida de cada indivíduo. Pronto, a Arama falou, né? A filha dela tem 5 planetas na casa um e 2. Então você vai ver aí que ela tem uma base, né, de personalidade muito bem desenvolvida, muito forte. Pode ter planetas maléficos agindo, mas tem muito desenvolvimento aí também, tem muita aprendizagem aí também. Então, isso gera efeitos na casa 7, isso gera efeitos na casa 8. E de acordo com os planetas, pode gerar ainda efeitos em outras casas, de acordo com os drishtis que eles mandam e as casas que eles regem através dos signos. Então, é isso. Material de estudo vocês têm, porque é a vida, né? É a vida. É a vida. Todo dia você olha, acontece alguma coisa que você diz: caraca, velho, aprendi com essa. Então, assim, hoje eu agradeço de verdade, velho. Hoje eu agradeço pela minha lerdeza
Porque se eu fosse uma pessoa um pouquinho mais acelerada, um pouquinho mais agitada, eu tinha arrumado uma treta hoje com duas batidas, velho. Duas batidas. Como é que duas pessoas conseguem bater no meu carro ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, eu parado. Tipo, não tem lógica. Era pra eu ter ficado louco e partido pra cima de todo mundo, mas eu mantive a calma. E aí, tipo, apaziguei a situação e é isso. Como que a gente consegue, né? Apagar os incêndios da vida da gente ao invés de jogar mais gasolina toda vez. Então fica essa reflexão, porque realmente foi uma bênção. Se dependesse de mim, eu tinha perdido o controle. Então, uma força transcendental agiu para que desse tudo certo. E que essa força haja na vida de todos vocês e oriente a vida de vocês também num bom sentido, de vocês aprenderem a lidar com essas adversidades que vão acontecer inevitavelmente e que aprendam e evoluam com todas elas. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, a atenção de vocês, a tolerância e o respeito. Que todos os méritos sejam oferecidos para os mestres espirituais, que a gente possa continuar o estudo também da gente sobre a proteção e a orientação deles. Que vocês fiquem bem, fiquem em paz. Um grande abraço, um bom estudo para vocês também. Logo mais a gente se encontra de novo. Se cuidem. Vancha kalpa tarubhyascha, kripa sindhu eva cha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Um grande abraço. Fiquem bem, fiquem em paz. Hare Krishna.